Shalom, shalom, geração do avivamento. Sejam todos bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Amém? Hoje nós vamos ter uma live sobrenatural sobre cativeiros espirituais. Então você já aumenta as suas expectativas. Eu vou ensinar para você muita coisa sobre cativeiro espiritual. Você vai aprender muito sobre cativeiros espirituais. Então eu quero pedir agora para você que você, se você puder, pegar uma caneta, um bloco de notas, tem muita coisa que eu vou entregar. É muito conteúdo, são 4 folhas aqui desse conteúdo de cativeiros, certo? E eu quero de verdade que você venha experimentar, certo? O que é uma libertação de cativeiros espirituais. Então hoje eu vou trazer todo o conhecimento, eu vou aumentar o seu nível de conhecimento sobre isso, certo? E obrigada, Nani, querida. Deixa eu colocar você como minha moderadora. Pronto. Ok, certinho. Então hoje eu vou ensinar para você o porquê que uma pessoa entra nos cativeiros espirituais, como que é um cativeiro espiritual, como que faz para sair de um cativeiro espiritual. Então vai ser tremendo, tenho certeza que você vai desfrutar demais da live de hoje. Como é um tema pesado, eu vou fazer uma oração de guerra e eu quero de verdade que você faça uma oração de guerra, porque geralmente quando a gente começa a fazer esse tipo de live com um tema tão profundo, tão pesado, o que acontece? O inimigo, pode trazer sono, pode trazer os dardos inflamados. Então, a gente aqui vai hoje, está fazendo uma oração de guerra para iniciar. Porque para você, quando o conhecimento, ele manifesta, o reino de Deus. Então, hoje, quando você entender que muitas coisas que talvez está acontecendo na sua vida é por causa da consequência de você estar em algum cativeiro, Aí você já busca e você já se interessa o quê? Pela libertação. Então hoje vai ser algo sobrenatural. Então você já aumenta a expectativa que Deus vai trazer algo assim lindo para você, ok? Então vamos lá. Ó, pega a visão aqui. Certo? Pega a visão aqui agora. Hoje eu vou ensinar, eu vou dar uma aula para você reconhecer os seus cativeiros. Amanhã, no culto da Global, eu vou fazer o quê? Libertação. E você não pode perder amanhã. Então, hoje é como se eu estivesse fazendo uma conferência. Então, eu fico ali 1h30 ministrando e depois eu venho ali 1 hora orando e quebrando as cadeias. Então, essa primeira parte é a parte onde o Senhor, ele vai entrar na sua alma e ele vai começar a trazer muitas coisas à tona. Tanto é que eu vou até tirar o chat para você não perder a sua concentração, porque o diabo, ele é mestre em distrair as pessoas. Amém? Certo? Então, você já aumenta as suas expectativas. Espera só mais um pouquinho, ok? E aí, a gente já vai dar início. Então, amanhã, eu vou fazer a libertação no culto da Global. Que horas que é o culto amanhã? Às 19 horas. Para participar, você precisa estar lá no grupo do Global, porque os links são privados. E amanhã, eu vou fazer aquela libertação em massa, certo? De cativeiros espirituais. Então, vai ser muito forte. Eu já vou pedir para minha equipe de intercessão já levantar um clamor por mim, porque quando é libertação de cativeiro é muito forte. Muito forte. Amém? Então, você já eleve as suas expectativas no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu tenho certeza que você vai ser liberto, ok? Durante essa live, pode ser que você sinta, presta atenção, durante essa live pode ser que você sinta tontura, arrepios ruins, vontade de vomitar, tudo isso é sensações. Eu vou até ler aqui pra você, tá? Porque tem gente que não entende isso, não conhece muito sobre libertação, e se eu fosse você, eu já se inscrevia, hoje até meia-noite na escola de libertadores pra você conseguir pegar aí essa ótima oportunidade. Amanhã é o lançamento e aí já é outra história, certo? Mas encerra hoje à meia-noite. Eu gosto muito de falar desses sintomas para você achar que não é coisa da sua cabeça. Isso de verdade são sintomas de libertação. Então, no decorrer da live de hoje, se você começar a sentir uma sensação de opressão, cansaço físico, pontadas na cabeça, dor de cabeça, dores no corpo, tontura, ânsia de vômito, ou até mesmo vomitar, crise de tosse, crise de espirros, salivação, arroto, bocejo, um sono incontrolável,
Sabe quando você começa aquele sono, um sono incontrolável? Isso são sensações de libertação, ok? Bocejo, sono incontrolável, falta de concentração, peso nas costas, ok? Pessoal que tá isso demais. Então, o pessoal tá na oração da madrugada comigo, começa a ter os sintomas, né? Começa a sentir tontura, dor de cabeça. Aí vai uma semana na oração da madrugada, passa, porque as coisas vão sendo quebradas. E eu te convido também para nossa oração da madrugada todos os dias, às 2h45 da manhã. Todos os dias, é sobrenatural. Eu faço uma oração de guerra e o capeta tem que sair no nome de Jesus, certo? Peso na nuca, aperto no coração, raiva, ira, ódio, nojo, arrepios pelo corpo todo, formigamento nas pernas, nos braços, dores na barriga, cólica, sensação de diarreia, vai dando uns apertos, flatulência, coceira no corpo. A coceira no corpo, queridos, tá? Deixa eu ver aqui. Melhorou o som? Qualquer coisa, Nani, coloca aí uma nota se tiver sem áudio para eles entrar e sair de novo. Já ora, queridos, porque essa live é o tipo de live que Satanás não quer que eu faça, certo? Depois você fecha os comentários que trava menos. Tá, eu vou aqui fechar os comentários para travar menos, certo? Pronto, glória a Jesus. Deixa eu pedir algo para você. Compartilha essa live no nome de Jesus com pelo menos 30, 40, 50 pessoas. Eu sou muito generosa com vocês. E eu sei que vocês reconhecem isso, então gostaria que você fosse, né, generoso ou generosa comigo, compartilhando aí com 30. Dá para compartilhar com 50. Então, por favor, amém? Compartilha aí com pelo menos 30, 50 pessoas. Você não tem noção que essa live pode, né, trazer na vida de alguém, certo? Sintomas de calafrios, coceira no corpo. Coceira no corpo, queridos, está sempre muito atrelado a macumba, obra de feitiçaria, magia negra. Então, as pessoas vão na oração da madrugada, eu tô orando ali, guerreando, daqui a pouco a pessoa começa com coceira no corpo todo, certo? E isso é o quê? Isso é porque Deus está quebrando os grilhões ali, ok? Vultos, choro, gritos, tremores, né? Então, tem várias sensações, sintomas e tem muitos outros que durante hoje essa live você pode estar sentindo. Amanhã no culto, quando eu for fazer a libertação, com certeza você vai sentir muitos desses sintomas, certo? Então a live de hoje é sobre cativeiros espirituais. É um tema difícil de entender, mas eu quero pedir aqui, eu vou fazer uma oração para que o Senhor te traga revelação genuína sobre cativeiros espirituais. Tomando água, minha boca tá seca. Vamos fechar os olhos agora. Eu preciso que você descruza braço, perna, amém? E eu quero que você coloque a mão na sua cabeça, ok? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai, é na autoridade do nome de Jesus que eu adentro agora as cortes celestiais, Pai, do ambiente dessa pessoa, Senhor Deus. E eu agora acesso, Pai, as dimensões celestiais, escoltada por anjos e arcanjos de guerra, para declarar, Senhor Deus, que pelo nome de Jesus, o Senhor agora, Pai, entra dentro desse ambiente, trazendo a paz que excede todo entendimento. Todo tipo de perturbação de demônio sai agora em nome de Jesus. Todo tipo, Senhor Deus, de impedimento, Pai, na mente, na alma, no espírito, sai no nome de Jesus. Eu ordeno agora que todos os demônios se submetam ao nome de Jesus e saiam. Pai, no nome de Jesus, vai liberando agora a mente do teu filho, da tua filha, para entender, Pai, num formato espiritual, o que é um cativeiro espiritual. E eu quero pedir, Pai, para que o Espírito Santo venha confrontar, Pai, venha trazer a memória, Pai, situações, Pai, porque hoje, Pai, nós vamos elevar o nível de consciência, mas amanhã, Pai, nós vamos fazer essa libertação genuína. Então, Pai, é na autoridade do nome de Jesus que eu decreto agora que um arcanjo de guerra,
acessa, Pai, esse ambiente e faz a escolta dessa pessoa. Eu declaro agora todo sono, todo tipo de seta, dardo, sai no nome de Jesus. Sai agora todo peso espiritual, todo tipo, Senhor Deus, de opressão de demônios, para que essa pessoa não consiga entender, Pai, esse tema. Saia agora em nome de Jesus. Eu apresento essa live, Pai, no nome de Jesus. Declaro, Senhor Deus, que a minha vida, Pai, essa live está debaixo do governo do Espírito Santo. Eu acesso a fonte de revelação, de conhecimento e de sabedoria, para que o Senhor me use aqui mais uma vez com maestria, e que toda honra, glória, poder e exaltação seja dada ao Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus. Amém. Então você já compartilha essa live em nome de Jesus, com pelo menos umas 30, 40, 50 pessoas, que essa live vai ser tremenda. Eu vou falar sobre cativeiros espirituais e eu gostaria que você entendesse que o maior libertador de cativeiros espirituais é o nosso Senhor Jesus. Jesus, ele veio para libertar os cativos dos cativeiros espirituais. Eu gostaria agora que você abrisse uma referência bíblica comigo, que está em Lucas, capítulo 4, versículo de número 17. Lucas, capítulo de número 4, versículo 17, que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, e para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor, ok? Então, quando Deus, ele nos unge, ele nos levanta, a gente veio para pregar as boas novas e para tirar, né, essas pessoas desses cativeiros espirituais, ok? Tem uma outra referência aqui, que eu gostaria muito de ler com vocês, que está em Lucas, capítulo 13, versículo de número 16, que diz assim: então essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa. Como que Satanás mantinha essa pessoa presa? Num cativeiro espiritual de enfermidade. Vamos ler de novo. Então essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Então depois vocês vão ver aqui, tem o cativeiro das enfermidades. Essa mulher, ela estava cativa 18 anos, mas aonde que ela estava presa? Num cativeiro espiritual, certo? Então vamos lá agora. Então, qual que é o significado da palavra cativeiro? Então vocês vão ver aqui eu trazendo do natural para o espiritual. Então aqui vamos no natural. Quando a gente olha para um cativeiro, o que é um cativeiro? Cativeiro é um estado ou um tempo de cativo, preso, certo? Clausura, lugar onde alguém está aprisionado, cativo, escravizado, encarcerado, preso, um lugar onde alguém está ali alienado, seduzido, prisioneiro ou mantido sob vigilância. Então isso é o que é um cativeiro. Quando alguém está preso em algum lugar e não consegue sair pela sua própria vontade, porque está sob vigilância de alguém, certo? Então vocês entendem aqui a definição de um cativeiro natural, tá? Agora, qual que é a característica de um cativeiro? É um lugar que tem muita angústia, é um lugar que tem desespero, é um lugar que parece que não tem saída, tá? E eu preciso dizer para você que ninguém vai para um cativeiro de livre e espontânea vontade, tá? Porque ninguém quer estar num cativeiro. As pessoas lutam até o fim para evitar esse lugar. Então, quem vai para um cativeiro não vai porque quer, certo? Vai porque aquilo que essa pessoa fez, ou debaixo das consequências que ela está, né, levaram ela para esse lugar. Só é levado para um cativeiro caso haja um motivo. Então, a gente não quer ir, mas quando há um motivo, nós somos levados para um cativeiro. Isso é aqui no natural, vamos dizer uma prisão. Então, se você fez alguma coisa de errado, se tem alguma legalidade para você ir para uma prisão, para um cativeiro, você vai, tá? Então, hoje, alguém só vai preso se cometer o quê? Uma infração, uma legalidade, né? Seja ela própria ou uma iniquidade geracional, vamos se dizer aqui. Então, só vai para um cativeiro quando você pratica algo e abre essa legalidade, ou você esteja debaixo de um jugo, né? Aí, vamos dizer, uma legalidade, né, geracional,
né, que venha do seu pai, da sua mãe, do seu tio, que venha lá dos seus antepassados, certo? No cativeiro existe monitoramento e os guardas, eles vigiam, né, esse local. Então eu preciso dizer para você que os demônios é que cuidam desses cativeiros e eles não vão permitir que você saia desses cativeiros tão fáceis. Então toda vez que você ensaia para sair do cativeiro, os demônios vão redobrar a guarda e vão fazer de tudo para você não sair. Ok? Porque esses demônios, esses guardas, né? Eles querem te manter ali aprisionado, porque eles se alimentam ali da sua energia, se alimentam ali, né? De tudo do seu sofrimento dentro desse cativeiro. É um lugar onde ninguém quer estar, tá? É um lugar onde ninguém consegue sair. E eu preciso dizer para você, só Jesus Cristo pode nos tirar dos cativeiros espirituais. Só Jesus, ok? Eu posso tentar tirar uma pessoa na minha força, eu não vou conseguir. Porque o cativeiro espiritual precisa do nome de Jesus para abrir, tá? Esses lugares de prisão. Então, só Jesus que abre esses compartimentos. O cativeiro, queridos, espiritual, ele é um cativeiro invisível. Ele é um cativeiro que você não vê, mas que você vai sentir fisicamente as consequências dele. E as consequências de um cativeiro espiritual vão ser manifestas na sua vida, nas áreas da sua vida. Então eu preciso que você entenda que assim como existe um cativeiro natural e as características dele, é assim no mundo espiritual também. Tá? Um cativeiro é um lugar onde você está preso, você está impossibilitado de se mover para onde você quer, então tem guardas ali cuidando de você, e aqui no contexto espiritual são demônios, ok? Então agora eu vou trazer para você uma definição de cativeiro espiritual, e eu preciso que você anota isso daqui, depois eu vou estar passando, depois eu vou colocar lá no grupo. Vocês querem esse PDF? Se vocês quiserem esse PDF, eu vou colocar lá no nosso grupo do Global, esse PDF, para vocês estarem depois dando uma lida. Vocês vão gostar bastante. Ficou bem bonitinho, ó. Depois eu vou colocar lá no grupo. Para entrar no grupo, você entra aí pelos meus stories ou pelo link aí da minha bio, amém? Mas vamos embora compartilhar essa live no nome de Jesus. Então eu vou trazer para você agora a definição de um cativeiro espiritual. Mas antes eu preciso te explicar uma coisa. O cativeiro espiritual é uma dimensão espiritual ainda aqui na Terra. Não é o inferno. Mas quem está no cativeiro vive como se estivesse vivendo no inferno, mas em vida. Então, o cativeiro espiritual é uma dimensão, é um local espiritual, tá? Aonde os demônios têm domínio e autoridade e aonde eles mantêm essas pessoas cativas, mesmo que elas estejam vivas aqui na Terra. E eu quero agora que no nome de Jesus, Deus comece a trazer a manifestação aí dentro do seu corpo físico, do seu corpo espiritual, de que talvez você esteja cativo, para que você creia no que eu estou falando, ok? Então, qual que é a definição de um cativeiro espiritual? São locais espirituais, tá? Aonde os demônios, eles vão aprisionar. Mas o que o demônio aprisiona? Se você tá aqui fisicamente, o que o demônio aprisiona? Fragmentos da sua alma. Mas tem como a nossa alma fragmentar? Quem aqui já escutou falar de laços de alma? O laços de alma é uma prisão, é um cativeiro. É um cativeiro espiritual. Você termina um relacionamento, mas parece que o seu coração ficou naquela pessoa e o coração daquela pessoa ficou em você. Você não consegue desenvolver um novo relacionamento aqui. É muito complicado. Então o quê? É porque a sua alma está fragmentada. É igual uma mulher que dorme com muitos homens. Há uma troca de fragmento de alma e essa mulher nunca vai se sentir plena, completa, porque é como se tivesse um pedaço dela dentro de cada, né, pessoa que passou pela vida dela. Então tem que fazer o quê? Uma quebra de laço de alma. Faz a quebra de laço de alma, essa pessoa começa a se sentir inteira novamente para ter e viver um relacionamento. Então, quando uma pessoa ela vai para um cativeiro espiritual, os demônios, eles vão aprisionar fragmento da alma dessa pessoa, tá? Dentro desses cativeiros, desses locais que são dimensões, né, infernais, aonde o diabo, os demônios aprisionam essa pessoa, ok? E
E o que acontece quando uma pessoa está, né, com a sua alma fragmentada, está cativa? Ela é impedida de viver a ruptura que ela precisa viver em todas as áreas da sua vida. Então, por exemplo, uma pessoa que está debaixo de um cativeiro, ela tem dificuldade de romper nas áreas da sua vida, de ter sucesso. Ela tem dificuldade, impedindo que o sucesso alcance. Então, vou só ler essa parte aqui para você. Então, uma pessoa que está num cativeiro espiritual, ela é impedida que o sucesso alcance as diversas áreas de sua vida, tanto corpo, quanto alma, quanto espírito. Você recebe prejuízo até mesmo na sua área espiritual. Eu vou falar aqui, tem uma parte que eu preparei aqui para você com muito, muito, muito carinho, ok? O cativeiro espiritual, ele é um tipo de maldição que consegue escravizar alguém, ainda que essa pessoa tenha sido convertida, ainda que essa pessoa seja batizada, ainda que essa pessoa já tenha o batismo com o Espírito Santo. Ela está frequentemente nos cultos, ela é dizimista, ela é ofertante, ela faça parte de um ministério, ela pregue a palavra, ela seja uma boa pessoa, ela ainda assim pode estar cativa. Por isso que eu falo para você que a libertação é muito importante. Quantas pessoas que são cristãs, são batizadas e o Senhor me deu essa habilidade, porque eu entendo de cura interior e eu entendo de cativeiro espiritual, de tirar essas pessoas desses cativeiros. Então, queridos, você ser convertido, batizado, não é sinônimo que você não esteja num cativeiro espiritual. E eu preciso que você de fato entenda isso hoje. Então, tem muita gente dentro da igreja em diversos cativeiros espirituais. E eu vou trazer aqui para você hoje alguns exemplos, ok? Abre comigo agora em Salmos, capítulo 142, verso 7. Abre agora comigo em Salmos, capítulo 142, verso 7. Amém? Tremendo que eu vou ensinar agora para vocês. Enquanto você abre aí, eu vou tomar uma água. Salmo 142, verso 7, que diz assim: liberta-me da prisão. Que prisão? Prisão espiritual. E renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo, ok? E eu quero aqui falar de um cativeiro que eu vejo muito e já libertei muitas pessoas. E amanhã no culto da Global eu vou estar fazendo a libertação também desse cativeiro aqui. Então amanhã eu quero de verdade que você se prepare, coloque o relógio para despertar, porque o diabo ele tem essa. O diabo vai fazer você esquecer. O diabo vai fazer de tudo para você não conseguir chegar no culto de amanhã. O culto de amanhã às 19 horas lá no nosso grupo, tá? Do Telegram. E aí vem a gente, né, libera 2 links, um link pelo Zoom, um link pelo YouTube, e você vai conseguir assistir essa libertação. Agora eu vou falar para você de um cativeiro que é muito comum. E talvez você esteja nesse cativeiro ou conheça alguém que está. É o cativeiro dos laços de morte, ou ferida que leva ao cativeiro. É uma ferida que leva ao cativeiro, laços de morte. É quando uma pessoa perde um ente querido, e a gente sabe que existe um processo natural do luto, onde a pessoa fica triste, fica deprimida, mas depois ela tem que retomar a vida dela novamente. Mas Davi, ele vai relatar sobre os laços de morte em Salmo 116, do verso 3 ao verso 4. Abra comigo agora. Então, um cativeiro muito comum, onde o diabo leva as pessoas a ficarem presas por muitos anos, tá? É dentro desse cativeiro chamado laços de morte. Então, em Salmo 116, do 3 ao 4, fala assim: as cordas da morte me envolvem, as angústias do Sheol vieram sobre mim, a aflição e tristeza me dominaram. Então eu clamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor. Então olha só, as cordas da morte me envolveram e as angústias do inferno vieram sobre mim. Então aqui Davi está dizendo que ele passou muita angústia debaixo desse cativeiro, que ele entrou nesse lugar. Então, uma pessoa, ela perde um ente querido e ela tem ali um prazo para ela se recuperar e retomar sua vida.
Só que às vezes, em determinadas situações, essa pessoa idolatrava, isso é um dos princípios, idolatrava tanto esse pai, essa mãe e essa pessoa, que ela não conseguiu, tá? Ela não conseguiu sair desse lugar de luto e ela vai permanecer no luto por muito tempo. Daqui a pouco eu vou contar pra você um testemunho impactante. Então vamos lá. Essa pessoa, qual que vai ser a característica dessa pessoa que ela está debaixo desse cativeiro? Essa pessoa perdeu alguém já faz muito tempo, tá? Perdeu alguém já faz mais de 6 meses, às vezes faz 4, 5, 10 anos. E essa pessoa, depois da morte, está sempre numa tristeza profunda, constante. Essa pessoa está sempre, ela tem necessidade de falar do ente querido, do pai, da mãe, dessa pessoa que morreu todos os dias. Ela tem necessidade de pensar, de lembrar. Essa pessoa, ela está todo o tempo querendo ir no cemitério, ela está todo o tempo pensando nessa pessoa que já morreu, como se ela tivesse um vínculo com essa pessoa, certo? Ela também faz isolamento social, né? Quando ela entra nesse cativeiro, então ela acaba afastando da família, afastando dos colegas, ela se isola de uma vida social. Essa pessoa também tem um sentimento de culpa, como se a culpa da morte, né, do falecimento dessa pessoa fosse dela. Essa pessoa tem dificuldade demais de retomar a vida, de retomar suas atividades, de fazer as coisas que fazia antes. E essas pessoas, elas começam a ter mudanças repentinas, né? Como talvez comer demais, comer de menos, engordar demais, emagrecer de menos. E eu quero contar aqui um testemunho. Uma vez eu fiz um atendimento, né, com uma pessoa, e aí ela disse assim pra mim, falou assim: apóstola, eu não consigo superar a morte do meu pai. E depois que eu perdi o meu pai, a minha vida desandou, eu não consigo. E ali quando ela começou a falar, ela começou a chorar muito. Eu falei, mas quanto tempo tem? Ela falou, tem 4 anos. Eu falei, mas ainda tá assim? Ela falou assim, toda vez que eu falo do meu pai, eu choro demais, tal. E ali eu tive que fazer um processo com ela, né? Para que ela viesse se desconectar do seu pai, do pai dela, em corpo, alma, espírito e mente. E quando nós cortamos esse cordão, ela começou a sentir alívio, e aí eu soltei ela dessa prisão. Amanhã eu vou estar fazendo isso com vocês lá no culto. E aí depois, já no próximo encontro que a gente teve, ela não chorou, ela falou assim, nossa, eu senti um alívio, parece que agora eu consigo ver a vida, parece que agora eu tenho esperança. Então, é um processo simples, é uma oração simples, mas precisa ter autoridade para fazer. Então, muitas dessas pessoas, quando um ente querido morre, elas morrem e elas estão ali no túmulo também, espiritualmente. Então a alma dela tá em parte fragmentada em um lugar, sofrendo, né, e sentindo essa tristeza aí, e precisa o quê? Se desconectar desse local para não ficar sofrendo e para conseguir viver a vida aqui, amém? Morre só quem foi, certo? Você que tá aqui, você precisa continuar e prosseguir. A pessoa que está num cativeiro, ela vai sofrer prejuízo em diversas áreas, talvez em todas ou talvez mais específicas em umas que outras. Por exemplo, há prejuízo na área sentimental, na área financeira, na área profissional, na área intelectual, na área da saúde, na área emocional, na área ministerial, na área sexual. Há prejuízos em uma variedade de áreas e muitas vezes, dependendo da quantidade de cativeiro espiritual que essa pessoa está, o prejuízo pode ser em todas as áreas, ok? E agora, eu vou trazer para você quais são as características de uma pessoa que se encontra num cativeiro. Então agora eu quero que você comece a observar quantas das que eu vou falar aqui, talvez você esteja. Então eu trouxe aqui vários aspectos, vários comportamentos que fala para nós que uma pessoa está nesse cativeiro espiritual. Amanhã nós vamos fazer uma quebra de maldição, quebra de tirar as pessoas de dentro desses cativeiros. Amanhã a gente vomita, amanhã é algo, queridos, avassalador. Então eu quero que de verdade você se comprometa a estar amanhã ali no culto conosco, é lá pela Global, eu já falei pra você, você acessa tanto pelo link aqui dos meus stories, tanto pelo meu perfil, e é tremendo, tá? Então amanhã você já sabe a teoria, então amanhã nós vamos chegando, eu vou falar um pouco como vai ser a libertação, e aí o bambu vai estiar e você vai ser liberto pra honra e glória do Senhor Jesus e para que o Satanás seja envergonhado, amém? Então vamos lá, eu vou trazer aqui para vocês as características de uma pessoa que está debaixo de um cativeiro,
ok? Uma das características é que essa pessoa, ela não consegue viver algo novo. Ela sai de um ciclo e ela entra num outro ciclo de repetição. Por exemplo, ela tá aqui num relacionamento tóxico, abusivo. Aí a pessoa tem um caráter, daqui a pouco ela entra em um relacionamento, ela fala, meu Deus, agora vai. Aí daqui a pouco, esse relacionamento é mais tóxico, é mais abusivo, então ela fica repetindo o ciclo, só muda a pessoa e o tempo, mas a história é a mesma, porque essa pessoa está debaixo de um cativeiro espiritual e os ciclos começam a ficar repetindo, e essa pessoa nunca consegue romper. Isso é muito sério e acontece demais. Enquanto não for liberto, não consegue viver algo novo, não consegue romper financeiramente. Outra coisa, essas pessoas que estão em cativeiro, elas estão numa prisão e numa dependência emocional das pessoas. Se as pessoas não tratam elas bem, se as pessoas não fazem aquilo que elas querem, elas não se sentem bem, elas estão todo o tempo dependendo do sentimento, das emoções de outra pessoa. E isso é terrível, queridos. Essas pessoas, de uma hora para outra, entram numa tristeza profunda, entra assim num lugar assim de tristeza persistente, não tem motivo para estar triste, não tem motivo e de repente está triste, desanimado, já não quer mais continuar aquele curso, já não quer mais fazer aquela faculdade, então é uma confusão muito grande, certo? Outra característica, essa pessoa ela tem dificuldade de se relacionar e ela tem dificuldade em confiar nas pessoas. Essa pessoa está todo o tempo com dificuldade de manter os seus relacionamentos e ela, para tudo e para todos, ela está desconfiada. Todo o tempo ela desconfia de tudo. É uma pessoa que tem medo, tem desconfiança o tempo todo. Outra coisa, essa pessoa ela pode ser a pessoa mais linda, ter dinheiro, ter tudo, ela está sempre com baixa autoestima. Ela sempre, o olhar dela que ela é pequeno, pequena, feio, feia, nunca consegue se ver, sabe? Nunca consegue ver a realidade, porque o que o diabo mostra pra ela, porque a alma dela tá fragmentada, tá lá no cativeiro. Então lá o diabo dita coisas pra ela que ela crê aqui na dimensão física. Então eu preciso que você entenda, você tá aqui em boa parte da sua alma, mas tem pedaços de você que está nessas dimensões de cativeiro. E amanhã você vai sentir, quando eu começar a orar, voltar os pedaços de você que estava nesses cativeiros espirituais. É tremendo esse tipo de libertação. E é forte também, certo? Essa pessoa desconfia de todos. Essa pessoa está sempre com um sentimento de culpa. Sempre se sente culpado por tudo. E essa pessoa também sempre se autocritica. Por mais que ela tenha feito algo perfeito, ela sempre fala, mas não ficou do jeito que eu queria, podia melhorar. Porque essa pessoa ela não consegue sentir plenitude nas coisas que faz. Não consegue sentir satisfação nas coisas que faz. E tá sempre se cobrando acima da média. Nunca nada tá bom pra ela ou pra ele. Outra coisa também que traz os cativeiros espirituais é a insônia e os distúrbios de sono. Então, quando uma pessoa entra, por exemplo, num cativeiro de luto, num cativeiro de aborto, num cativeiro de abuso, ela começa a sofrer muito e muitas áreas são prejudicadas, principalmente o sono, né? Principalmente aí, e aí começa a prejudicar o sono, já dá abertura, legalidade para depressão, para ansiedade, síndrome do pânico e tudo isso. Comprometer o sono pode afetar no sistema nervoso central. Eu, como médica, eu falo isso pra vocês, certo? Outra coisa, essa pessoa, ela tem dificuldade de expressar os seus sentimentos e amor. Ela é uma pessoa aparentemente fria. Ela, por mais que ela ama, ela não consegue demonstrar amor, ela não consegue demonstrar. Ela tem muita dificuldade de demonstrar os seus sentimentos. Queridos, é terrível isso daqui, certo? Vamos lá. Essa pessoa tá todo o tempo irritada e ela explode por qualquer coisa. Por quê? Ela não tem o fruto do Espírito. Então, por quê? Ela não consegue desenvolver isso porque Deus nos dá o fruto do Espírito no Espírito e tem que transbordar a nível de alma. E a nossa alma que é domesticada para ter domínio próprio, para ter amor. Então, ela não consegue ter isso daí. Então, ela tá todo o tempo explodindo, irritada.
Essa pessoa também, ela tem uma característica de isolamento social. De repente, ela tá com todo mundo, mas daqui a pouco eu vou ficar sozinha. Então, tem uma bipolaridade. Uma hora quer estar com pessoas, outra hora quer ficar sozinha. Entende? Então, assim, não tem uma constância. Mas geralmente mais pro lado de isolamento social, com família, com colegas, com a parentela, tá sempre querendo estar dentro desse viés de isolamento, ok? Essa pessoa, ela tem dificuldade em perdoar. Presta atenção, essa pessoa, ela tem dificuldade de perdoar a si mesmo e aos outros. Então, uma das características, tá, muito fortes dos cativeiros espirituais é que essa pessoa, por mais que ela tente, ela não consegue se perdoar. Ela se cobra de algo todos os dias. Ela entra num lugar de martírio. Ela fala assim, eu tô vivendo isso por causa disso, e ela não se perdoa. Ela não consegue liberar perdão para ela mesma e ela não consegue liberar perdão para outras pessoas. Então, queridos, uma pessoa que entra nesses cativeiros espirituais, ela sofre muito. E os cativeiros trazem muita consequência na vida dessas pessoas, ok? Essa pessoa tá todo o tempo com pensamento negativo e recorrente. Você tá numa roda conversando sobre um projeto, vamos supor, você tá aqui falando sobre uma viagem, aí daqui a pouco vem na sua mente, mas e se você for assaltado na viagem? E se o avião cair? Então, por quê? Porque o inimigo, ele sabota a mente dessa pessoa, porque a alma dela tá cativa, tá um pedaço cativo. Então, recebe os dardos inflamados. Então, essa pessoa tá todo o tempo pensando no lado negativo, pensamentos ruins, enquanto todo mundo tá planejando, querendo, né, viver uma experiência maravilhosa. Essa pessoa tá sempre pensando o lado oposto, o lado ruim. Ai, que vai ter acidente, ai, que isso e aquilo, porque essa pessoa não se sente filho e filha do Deus vivo, porque quando você sabe a sua identidade de filho e de filha, você já não está mais no cativeiro. E quando você sabe quem é seu pai, você não tem medo de viajar, você não tem medo de fazer um projeto, você não tem medo porque você sabe quem é o seu Redentor e você sabe que você está debaixo das asas do Altíssimo. Amém? Bora compartilhar essa live, povo? Bora compartilhar essa live com pelo menos 40 pessoas, no nome de Jesus. 40 é um número que representa transformação. Então, 40 transformação. Vamos lá agora. Perda do interesse nas atividades que antes trazia prazer. Antes você gostava de fazer isso, aquilo, mas depois que você entrou nesse cativeiro, você não gosta mais. Dificuldade de lidar com estresse e pressão. Qualquer palavra, qualquer coisa que seja dentro do âmbito de pressão, você explode, você não dá conta, você se perturba e entra na caverna. Tem pessoas que não podem receber uma palavra. Tem gente que não pode ser corrigido, que, meu Deus, parece que ele vai para a caverna de Elias, ok? Tem gente que não consegue viver isso daí, ok? Então, vamos lá. Dificuldade em lidar com estresse e pressão, sensação de desesperança e desespero, dificuldade em todas as decisões, sentimento de rejeição e abandono, pensamentos suicidas e autodestrutivos, flashbacks de traumas passados. Então, por exemplo, quando você está num cativeiro por um abuso, quando você está num cativeiro espiritual por uma palavra de maldição da sua mãe, toda vez... Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que o seu pai te amaldiçoou, o seu pai virou para você, isso é um cativeiro, e falou assim, você não vai ser ninguém, você não vai prosperar na vida. Aí você foi lá e tentou fazer uma faculdade, aí você não passou ali no vestibular, aí na hora vem o flashback, o próprio diabo traz o flashback que o seu pai disse pra você que você não ia prosperar. E aí você começa a lembrar das coisas que você viveu, dos traumas. Então, por exemplo, vamos supor que você tem muito medo de dirigir, mas é porque quando você era criança você estava num carro e teve um acidente de carro. E toda vez que você vai fazer ali a autoescola, você lembra de flashes desse dia. Então, todas essas coisas nos leva para um aprisionamento, certo? Então, tem cativeiros do medo também. Pessoas que não dão conta de dirigir, têm um medo muito grande, pessoas que não conseguem, né, aí vencer a autoescola, são prisões, são cativeiros espirituais. E amanhã, no culto da Global, eu vou estar orando pela sua vida e vai ser algo assim tremendo, vai ser algo assim avassalador.
Pensamentos suicidas, autodestrutivos. Eu não consigo mesmo. Eu tenho que morrer. Está repreendido. Eu realmente eu não nasci para prosperar. Eu não nasci para isso. É mesmo. Eu vou ser isso a vida toda. Então, o diabo, ele começa a trazer pensamentos autodestrutivos. E sabe qual que é o problema dos pensamentos autodestrutivos? Tudo que você pensa e você fala, você está emanando e manifestando. Isso aí é a lei, né, do mundo espiritual da fé. Agora, quando você só pensa é uma coisa. Agora, quando você vem no nível de falar, eu sou um coitadinho mesmo, eu vou ser pobre a vida toda, eu não vou achar ninguém para casar. Então, você está profetizando, você está se auto-amaldiçoando, ok? Você tem dificuldade de se recuperar de eventos dolorosos. Então, vamos supor que você teve atrito numa amizade. Aí você vai para uma caverna, você fica mal 3, 4 meses. Porque os seus sentimentos, eles são muito vulneráveis. As suas emoções são muito vulneráveis. Porque você está debaixo de um cativeiro espiritual. A Bíblia, ela vai trazer para nós, e depois eu não vou ler as referências porque a gente não tem tempo de verdade aqui, eu tenho muita coisa para passar para vocês. A Bíblia, ela vai falar de diversos tipos de cativeiros espirituais que são encontrados na Bíblia. Nós vamos ver em Jó 37:19, em Salmo 107:10. Depois vai estar lá no grupo esse PDF aqui para você pegar. Lugares de escuridão e trevas, né? É um tipo de cativeiro. Poços de lama e de perdição, é um tipo de cativeiro. Lugar de chacais, está em Salmos 44:18. Cativeiros das profundezas das águas, Salmo 69, do 1 ao 3. Terra do esquecimento. Deixa eu só explicar essa terra do esquecimento aqui, não vou conseguir explicar todos para vocês. Sabe quando parece que ninguém lembra de você? Sabe quando parece que você não é visto? Sabe quando parece que ninguém presta atenção no que você fala? E esse é um tipo de cativeiro espiritual. Você está dentro de um cativeiro espiritual, aonde o diabo faz com que as pessoas não consigam prestar atenção em você, faz com que as pessoas não se lembrem de você. E o diabo todo tempo vai gerar situações aonde você se sinta na terra do esquecimento. A referência está em Salmo 88:12, certo? Cova da corrupção. Está em Isaías 38:17. Amargura na paz, vazio no coração, tristeza, angústia. Esses poços, esse tipo de cativeiro que eu acabei de falar para você, poços de lama e perdição, pega a visão aqui. Está em Jó 40:1. Esse tipo de cativeiro é aquele cativeiro que Elias entrou quando ele recebeu uma afronta de Jezebel. Ele recebeu uma ameaça de Jezebel e ele, entrou num cativeiro de medo, certo? Depois que ele tinha vencido 400 profetas de Baal, 400, profetas de Aserá, ele entrou nesse cativeiro. Então agora eu vou trazer aqui para vocês situações que corrompem a alma e nos levam para esses cativeiros. Então agora eu vou te dar o que? A etiologia da doença. Vamos falar assim na linguagem médica. Eu vou dar agora para você uma etiologia da doença, ok? Que são o quê? Por que situações você entra nesses cativeiros? Tem gente que entra sem ter feito nada, mas alguém lá atrás fez, certo? Então pega a visão aqui agora. Situações que corrompem a alma e nos levam aos cativeiros. Consequência de um pecado não confessado. Então vamos supor que você praticou um aborto, mas você nunca contou isso para ninguém. Você em pensamento pediu perdão para Deus. Você precisa, queridos, verbalizar ou escrever o que você fez. E alguém precisa estar orando por você, certo? E amanhã eu vou fazer isso. Ok? Então, em nome de Jesus, hoje pega uma folha e escreve todas as coisas que você lembrar de grave. Eu vou colocar lá um mapeamento, Na verdade, é um ato profético de cura e libertação. Eu vou estar colocando no grupo para você responder para amanhã, a gente está usando ele ali no culto para quebrar todo tipo de cativeiro. Então, você, quando não confessa um pecado a Deus, não faz a remissão desse pecado, confessando, e o sangue de Jesus te liberta, não tem como você sair dessa prisão. Juras e promessas. Então, por exemplo, você namorava alguém e você jurou que seria dessa pessoa a vida toda. Essa pessoa jurou que você seria o amor da vida dela.
Vocês fizeram um juramento debaixo de um sentimento, talvez trocaram uma tatuagem, talvez pegaram um cadeado, colocaram o nome de vocês, jogaram no rio. Em vez de ter só palavras, talvez vocês fizeram até uma amarração inconsciente, porque isso é amarração, isso é bruxaria, tá? Mas aí a vida, o que a vida fez? Separou vocês. Só que agora o Joãozinho e a Maria não conseguem ser felizes mais em outros relacionamentos. O Joãozinho até casou, mas o Joãozinho vive pensando na Maria. E a Maria agora tem um namorado, mas vive pensando no Joãozinho, porque está presa por um juramento, por uma promessa, certo? Então tem gente que acaba declarando coisas que não deveria declarar e fazendo juras que não deveria fazer. Se você não for meu, você não vai ser de ninguém. Isso aí leva uma pessoa para um cativeiro. Essa pessoa não consegue mais ser feliz com alguém. Tá ali, tenta ser pleno naquele relacionamento, mas alguém declarou, alguém te amaldiçoou falando assim, olha, se você não for feliz comigo, você não vai ser com ninguém. Talvez sua área sentimental tá travada por isso. Talvez alguém disse assim, olha, se você não ficar comigo, você não fica com ninguém. E essa pessoa falou isso debaixo de tanta raiva, ódio. Meu Deus. Amanhã vocês vão ver a quebra que nós vamos fazer. Vai ser tremendo. Laços de alma. Toda vez que você tem relação sexual com alguém e essa pessoa não é o seu esposo, não é a sua esposa, você faz o quê? Uma troca, vocês fragmentam almas. Fica um pedacinho do Joãozinho na Maria, um pedacinho da Maria no Joãozinho. Agora imagina uma prostituta que dorme com 10 ou 15 homens, 5 homens por dia. O quanto essa pessoa não sofre, o quanto essa pessoa tem um vazio dentro. Uma das minhas mentoras foi a Neuza Tioca, e eu lembro disso até hoje, né? A Neuza Tioca já com o Senhor. A Neuza pegou uma cartolina amarela e uma vermelha e ela colou as duas cartolinas. E aí depois que ela colou, ela tirou. Aí tinha um pedaço da amarela na vermelha e da vermelha na amarela. E ela falou assim, é isso que acontece quando um homem e uma mulher tem muita relação sexual e acaba tendo esses fragmentos de alma. Então tem que orar quebrando. E o que é o laço de alma? Você já saiu daquele relacionamento, mas você vive sonhando com o ex, vive sonhando com a ex, vive pensando, se pega pensando na pessoa. Por mais que você goste da pessoa que você tá, mas essa outra pessoa ou outras pessoas não saem do seu pensamento. E parece que você não consegue ser inteiro ou inteira nesse relacionamento. Amém? Então vamos lá. O fim de um namoro ou o fim de um noivado também. Eu gosto muito de contar essa história aqui pra vocês. Bora compartilhar, tem uma história aqui tremenda pra contar pra vocês, um testemunho, tá? Mas bora compartilhar essa live agora no nome de Jesus? Compartilha aí com pelo menos 40 pessoas. Compartilha aí com pelo menos umas 40. Então vamos lá. Eu peguei um caso que uma moça, ela se frustrou, tá? Ela namorou um rapaz, ela se frustrou, ela teve um trauma, ela terminou acho que foi até noivado, ela terminou aquele noivado e ela entrou para uma caverna de tristeza, de decepção, de indignação. E o que aconteceu? Ela ficou tão revoltada com esse rapaz que ela se verteu ao sexo, né? Ela se verteu a ser lésbica, então ela começou a desejar mulheres e ela acabou entrando dentro desse mundo porque ela teve um trauma. Então ela entrou num cativeiro sentimental, um cativeiro de identidade. Então eu lembro, né, dela falar assim, olha, eu tive um trauma muito grande com esse rapaz e depois desse relacionamento eu falei, não, é mais fácil eu me relacionar com uma mulher, porque uma mulher vai me entender, eu não vou sofrer tanto, e ela entrou debaixo desse cativeiro aí, ok? Então, às vezes, um trauma no relacionamento, como o fim de um namoro, um fim de um noivado, um fim de um casamento, pode levar uma certa pessoa a viver dentro desse cativeiro, certo? Ocultismo e pactos espirituais. Então, se você... Pega a visão aqui. Se você esteve na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, fez acordo, fez pacto com Satanás, fez obras, isso aqui vai ter cativeiro. Então você precisa o quê?
eu vou mandar um papel para você, você vai imprimir, você vai hoje anotar, amanhã vai ser o culto e nós vamos fazer essa quebra. Então você precisa reconhecer os acordos, os pactos, as oferendas que você fez com o diabo, porque isso leva você para um lugar de aprisionamento. Então vamos supor, quando você faz um acordo com Satanás, é difícil você se entregar totalmente para Deus, porque um pacto, um acordo, uma consagração, ela não quebra assim de uma hora para outra. Você tem que pagar o preço e é necessário que você viva esse processo. Ou você acha que você dá alma para Satanás e depois você aceita? Não. Tem um testemunho de uma pastora que ela fez um pacto com Satanás. Ela fala que demorou 7 anos para ela sentir que estava livre daquele pacto. Ela demorou 7 anos para sentir que estava livre daquele pacto. Então você precisa pagar o preço, você precisa ir aos pés do Senhor, orar, jejuar, certo? Para o Senhor te tirar desse cativeiro. Então o ocultismo, ele trava a nossa vida principalmente no âmbito espiritual e ele nos leva aos cativeiros. E qual que é os cativeiros, né, do ocultismo? De você não conseguir sentir a presença de Deus. Porque o diabo tem fragmentos da sua alma. Tá? Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Drogas, alcoolismo. Deixa eu falar uma coisa pra você. Tem um cativeiro do espírito de loucura. Quando eu tô na madrugada que eu entro nesses cativeiros, a internet chega a cair. E é pesado. Isso, para entrar nos cativeiros do espírito de loucura, é um lugar, querido, você tem que entrar escoltados por anjos, arcanjos. Então, uma pessoa vai ali, usa droga. A mente dela entra na vulnerabilidade e os demônios às vezes sequestram a mente dela. E essa pessoa não consegue voltar em si novamente, porque partes da alma dessa pessoa, ao nível da mente, está o que? Fragmentada. E aí você ora, pede pro anjo ir lá e resgatar. É uma libertação tremenda e precisa ter autoridade para fazer isso. Não se faz isso. Na escola agora de libertadores vai ter um módulo, né? Um módulo não, mas uma aula específica sobre o espírito de loucura que eu vou estar entregando para vocês toda a chave, como que entra num cativeiro desse, tá? Porque quando você que é um libertador, você não entra num lugar desse de qualquer jeito. Você tem que saber entrar, você tem que saber sair, você tem que saber que anjo você convoca. Queridos, esses lugares... Você tem que ter autoridade e respaldo nas cortes celestiais. Então agora na escola de libertadores eu vou estar ensinando vocês a estar fazendo tudo isso, principalmente o que? As orações direcionadas, resgatar pessoas de cativeiros espirituais. Eu não sei se foi numa masterclass que eu falei sobre sete além, background, que eu sei. As pessoas, elas entram em dimensões aqui na Terra, são lugares espirituais que são, né? São esses lugares de cativeiro. E muitas pessoas, às vezes, pela sua sensibilidade, acabam entrando ali, vendo e existe. Então eu vou trazer coisas para vocês muito profundas, que no âmbito de uma pessoa religiosa não consegue entender, porque é muito. Quem vive na carne não entende as coisas do espírito, então não adianta. Inclusive, você aproveita que hoje, até meia-noite, o pessoal da lista de espera, que vai ter um favor aí, né, no preço da escola, só até meia-noite. Então amanhã nós vamos fazer o lançamento e já vai ser uma outra história. Então você aproveita aí que temos hoje só até meia-noite, ok? Vamos lá agora. Drogas e alcoolismo, maldições autoimpostas. Eu não vou prosperar, eu não dou conta de ler, eu não dou conta de estudar. Eu sou um burro mesmo. Então tem pessoas que se amaldiçoam tanto que eles entram sozinhos, ok? Pela sua própria palavra dentro desses lugares. E a sua palavra sobre a sua vida é um decreto. A palavra da sua mãe sobre a sua vida é um decreto. Então, queridos, a partir de hoje, para de se auto-amaldiçoar. Eu gravei uma aula para a escola onde eu falo, olha, eu não quero ver meus alunos mimizento, vitimista, você é um general. Você não vem chorar as pitangas pra mim, não. Nós vamos ter um grupo, uma comunidade aberta. E eu falei lá numa aula. Então vocês não se escandalizam comigo, não. Porque vocês acham que eu não vou repreender vocês na aula. Eu já falei ali na aula. Vocês não vêm no grupo chorar as pitangas, ficar com mimimi, com vitimismo. Porque é um grupo de edificação, não de lamentação. Né? Então tem a comunidade, tem, mas a comunidade é para edificação.
E é como eu sempre falo pra você, história triste, testemunho triste eu também tenho, mas o objetivo do grupo é o quê? Da comunidade de libertadores, é a gente estar edificando um ao outro. É de um aluno falar assim, olha, eu passei hoje por uma libertação e aconteceu isso, alguém já viveu isso? Ah, eu já vivi isso. Então o grupo não é pra você ficar contando sua história de superação, não. O grupo é de edificação, para você crescer dentro do âmbito espiritual. Então, hoje eu gravei uma das aulas já repreendendo, então vocês não se escandalizam, não. Vocês sabem como é que eu sou, tá? E não vão ser almáticos. Um libertador não tem como ser almático. Você vai ser um general de libertação. Então, você vigia na terra. Amém? Orgulho, traumas, mágoas. Então, por exemplo, teve um acidente de carro, entra também às vezes nesses cativeiros. A sua mãe disse que você não ia ser ninguém, você não consegue passar em nenhuma prova, em nada, porque sua mãe disse que você não ia conseguir fazer nada na vida. E aí a gente tem que tirar você debaixo dessa prisão que a sua mãe acabou colocando você. É muito sério isso, gente. Muito sério mesmo, tá? Palavra de afronta. Elias, tá? Elias, ele recebeu uma palavra de afronta. Eu vou abrir o chat um pouquinho, tá, gente? Elias, ele recebeu uma palavra de afronta. E o que aconteceu? Uma palavra levou ele para um cativeiro. Depois que Elias tinha massacrado 400 profetas de Baal de Aserá, tinha visto o fogo descer do céu, consumiu o holocausto, tinha orado por chuva, fazia 3 anos que não chovia. Jezebel manda uma ameaça para ele e ele entra nesse cativeiro por causa de uma afronta. Então tem pessoas que às vezes recebem uma ameaça, o mundo dela acaba. Tem pessoas, queridos, que às vezes tá ali. E aí alguém faz um comentário, você entra dentro de uma prisão. Porque você acha que aquilo ali é uma verdade. E o problema de Elias foi achar que a palavra de Jezebel era uma verdade. Mas Elias estava acostumado a ver o fogo, a glória, o poder de Deus. Meu Deus, o que o Senhor vai fazer amanhã é algo grande. Amém? Eu preciso terminar, porque até minha bateria está acabando. A nossa alma, ela sinaliza que a gente tá num cativeiro espiritual. A nossa alma, ela sinaliza. Eu vou contar aqui pra você um dos cativeiros espirituais que eu estive. Eu vou contar aqui hoje pra você. Um cativeiro espiritual que eu estive e que às vezes a gente fala assim, meu Deus. Quando nós estamos, num cativeiro espiritual, alguns sonhos podem representar, eles podem nos mostrar que a gente tá num cativeiro espiritual. Então presta atenção aqui. Pega a visão aqui agora. Quando você sonha que tá preso, quando você sonha que tá acorrentado, que não consegue sair de um lugar, quando você sonha que tá num ambiente e tá sendo perseguido, quando você sonha que tá num lugar escuro, frio, sujo, uma casa velha, uma casa antiga, não consegue sair desse ambiente, quando você sonha, querido, que tá nu, tá nua e tá ali passando vergonha, quando você sonha que tá num banheiro todo fedido, sujo, com fezes, todo lugar sujo, quebrado, cheio de entulho, representa, tá? Todo lugar sujo, cheio de entulho, representa que tem algum cativeiro que você esteja ali, ok? Sonhar que você tá num lugar escuro, que você tá passando medo, que você tá afligido, sonhar que você tá num lugar de muita opressão, sonhar que você tá numa cidade que você não conhece. Uma das características de cativeiro espiritual muito forte em sonho é isso aqui. Sonhar que você estava num lugar e você não conhecia ninguém, você estava perdido. Sonhar que você não consegue voltar para casa. Isso é cativeiro espiritual. Quem aqui já sonhou que você estava num lugar, mas você não conseguia achar o caminho de volta? Sonhar que você está num lugar que você nunca viu e você não sabe mais. Sonhar que você tenta achar o celular e tenta ligar para alguém ir te buscar e você não sabe onde você está. Cativeiro espiritual. Cativeiro espiritual. Isso é cativeiro espiritual. Certo? Sonhar que você tá numa casa que não é sua. Cativeiro espiritual. Você tá numa casa no sonho e essa casa não é sua. Certo? Sonhar com tiro, queridos, representa mais ataques.
certo? Ataques do inimigo, é igual sonhar que tem cachorro perseguindo você, latindo, tentando te pegar, já é mesmo dardos inflamados, amém? Do inferno. Deixa eu só tentar, Não, acho que vai dar certo. Se acabar eu já ligo aqui, certo? Bora compartilhar essa live, meu povo, em nome de Jesus. Então, quando a gente tem esses sonhos, o que a nossa alma tá falando? Olha, você está num cativeiro espiritual. Então, existem diversos tipos de cativeiro espiritual. São locais, são dimensões nas cortes celestiais, no mundo espiritual, que está debaixo da autoridade do governo das trevas, que são os demônios. Nós não conseguimos ver com olhos naturais, mas nós sentimos. Nós sentimos que tem coisas na nossa vida que parece que está travada, que parece que não rompe, que parece que não vai, que parece que não chega. A gente sabe, queridos, isso. Amém? A gente pode não ver os cativeiros, mas a gente sente fisicamente esses cativeiros. E eles trazem as consequências sobre a nossa vida, ok? Esses cativeiros são dimensões guardadas por demônios, onde eles acorrentam fragmento da sua alma com parte dos seus sentimentos. Então é muito comum você do nada começar a ficar triste, porque tem um pedaço ali da sua alma que está presa nessas regiões de cativeiro. Então, o diabo, muitas vezes, ele está ditando coisas para influenciar você. Amanhã, no culto da Global, eu vou estar fazendo a oração de libertação, porque não dava tempo de fazer tudo aqui. Então, amanhã, às 19 horas, eu vou fazer a libertação dos cativeiros. Então, você já se prepara, tá? Você consegue entrar no grupo, ou pelos meus stories, ou pelo link da bio, tá lá, grupo Telegram. Você entra lá e vai ter 2 links, um do Zoom da sala de YouTube, e você pode assistir, certo? Eu vou mandar esse material para você e o outro para você estar escrevendo pra gente fazer amanhã, ok? E eu já quero te convidar também pro 24%, que vai ser 7 dias de oração ininterrupta, que começa sábado às 5h30 da tarde e termina só no outro sábado às 6h30 da tarde. O que é oração 24/7? 24 horas de oração, 7 dias consecutivos, aonde nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Tem milagre, cura, é tudo dentro do âmbito online. Então, vai ter pessoas orando ali, tá? Então, liga a oração do 24/7 e vai ser poderoso. Quem fez o PDF, né, dos pedidos de oração, então são de 3 em 3 horas, a gente vai mudar o time de liderança. Então eu mandei no grupo para você um PDF, tá, para você colocar pedidos da área financeira, pedidos da área espiritual, pedidos da área sentimental, tudo aquilo que é impossível, tudo aquilo que você deseja, você vai colocar nesse PDF. Vai ter 56 janelas de 3 horas. A cada líder que entrar, ele vai estar orando pelos seus pedidos de oração. Então, você vai fazer na sua folhinha, dobrar e colocar ali do lado do celular e vai deixar o 24/7 sendo escutado na sua casa. Não importa se você, às vezes, eu tô trabalhando, eu não posso. Mas esse 24/7 vai ser algo sobrenatural e eu quero que você já se prepare. Amém? Então, quais são as consequências de uma pessoa que ela está num cativeiro espiritual? Quais são as consequências espirituais? Tem muitas pessoas que chegam aqui no ministério, no meu ministério, e falam assim, olha só, eu não consigo sentir o Espírito Santo, eu não consigo ser ativado nos dons. Queridos, uma pessoa em cativeiro, ela não consegue fluir nos dons. Uma pessoa no cativeiro espiritual, ela não consegue sentir o arrepio do Espírito Santo, ela não consegue sentir a revelação do Espírito Santo, ela é apática, ela é fria espiritualmente porque ela está num cativeiro espiritual. Ela não consegue ver as coisas espirituais. Então tem pessoas que chegam numa determinada igreja, ministério, aqui eu vejo muito, eu não consigo ver nada, tem gente que não consegue nem imaginar. A imaginação, queridos, ela é um compartimento físico, mas também um compartimento espiritual. E a pessoa que não consegue imaginar, ela tá em algum cativeiro da mente. Aí o pessoal entra ali no ministério e começa a participar das orações da madrugada. Dá uns 2 meses, começa a ver. Quem aqui que antes não conseguia experimentar o poder de Deus, não conseguia ver essas coisas, aí começou a entrar na oração da madrugada, foi liberta. Quem aqui já viu isso? E aí, de repente, rompeu. Então, uma pessoa, a consequência espiritual, não consegue sentir a presença de Deus. Sensação de vazio e tristeza no espírito, dificuldade de viver o sobrenatural, apatia espiritual, não consegue ser ativado ou ativada nos dons.
A Neuza conta uma história, eu vou contar agora o testemunho para você. Uma mulher, ela viajou para o Egito. E lá no Egito, sempre tem essas passeios turísticos, danças. Então lá dentro da pirâmide tinha tipo um ritual ali que eles faziam, diz que era turístico, aonde a pessoa entregava o coração dela ali para uma esfinge, alguma coisa assim. E aí essa mulher, na inocência, não vigiou, não tinha revelação espiritual, acabou aceitando aquele ritual que parecia algo turístico, mas fez, certo? Mas fez. Essa mulher volta do Egito. Quando ela volta do Egito, ela fala, olha, eu não sinto mais a presença de Deus. Eu não sinto mais Deus, não consigo mais buscar Deus. Eu não sei o que está acontecendo comigo. E aí a Neuza vai fazer um mapeamento com ela, vai perguntar para ela o que está acontecendo, até que chega nesse ponto. Aí o que acontece? Ela entregou o coração dela para um cativeiro espiritual. Enquanto a Neuza não vai lá nesse lugar e traz de volta o coração dela, quebra essa amarração, ela não consegue sentir Deus de novo. Então, às vezes, a gente acaba fazendo acordos com o diabo sem saber. Às vezes a gente acaba assistindo algo na nossa casa e aquele filme tem um ritual e você não sabe o que foi falado naquele filme, certo? Então eu quero que você vigie muito, porque tem coisas que às vezes a gente acaba fazendo e você não tem noção, ok? Então, a pessoa que está no cativeiro, ela tem dificuldade de romper nos dons, de fluir nos dons, de ser batizada com o Espírito Santo. Então, a pessoa que está no cativeiro, ela tem essa dificuldade. Então, eu preciso que você entenda. O primeiro passo para você viver o sobrenatural é ser liberta genuinamente, tá? Tanto é que agora eu desenvolvi a escola de libertadores, não só para o libertador, mas para a pessoa que ela quer viver esse processo. E esse processo da escola são 4 meses, tá? Então, você já aproveita aí a oportunidade, que é só até hoje, às 11h59. Ontem nós não conseguimos atender todo o pessoal, eu já peço desculpa para você, mas hoje a equipe tá finalizando agora, né, de atender todo mundo, certo, Nani? Sim. Ok. Então vamos lá, exemplo de uma pessoa que está dentro desse cativeiro. Presta atenção aqui agora, uma pessoa que está nesse cativeiro. Essa pessoa, ela tem tudo na vida, ela tem dinheiro, ela tem um casamento, essa pessoa, ela tem tudo que você imaginar. Mas essa pessoa, ela não é feliz. Essa pessoa, ela não é satisfeita, ela não consegue ser plena, ela não consegue amar, ela não consegue perdoar, ela não consegue. Queridos, essa pessoa, ela não consegue. Quem aqui, talvez, você tem tudo, você tem uma casa, você tem pessoas que te amam, mas parece que você sempre está insatisfeito ou insatisfeita. Quem aqui já passou por isso? Quem aqui já passou por esse tipo de coisa? A pessoa tem tudo na vida, mas ela sempre tá infeliz, triste, sempre falta alguma coisa, sensação de vazio constante. Cativeiros espirituais. Outra coisa, tem gente que vai na igreja, parece até uma beata de igreja, vai na igreja, faz jejum, faz tudo, mas não sente Deus. Não sente os dons, não sente o Espírito Santo, é apática espiritualmente. Cativeiros espirituais, certo? Então hoje eu quero que de verdade você... Olha, eu quero só que você falar igual Jesus. Vem e vê. Vem ver o que vai acontecer amanhã no culto da Global. Certo? Amanhã eu vou fazer uma libertação em massa. Eu sempre faço. E amanhã você já se prepara, que você vai passar mal, talvez você vomite. Mas amanhã eu vou entrar em todos os cativeiros. Todos. De loucura, da mente, todos os tipos de cativeiro. Amanhã nós vamos saquear o inferno. E amanhã eu vou entrar em todo tipo, tá? De regiões de cativeiro e vou te tirar de lá em nome de Jesus. Mas eu preciso que você entre no grupo, pega um PDF, imprima. É gratuito, gente. Pega um PDF, imprima, escreva lá tudo. Eu fiz isso, eu fiz aborto, eu tô no cativeiro, E amanhã eu vou fazer essa libertação e vai ser algo genuíno. Então amanhã eu tirei o culto só para fazer libertação. Mas isso, o que nós estamos fazendo aqui é o quê? Aumentar o seu nível de consciência, certo? Então, olha só esse cativeiro aqui. Em Lucas, capítulo 13, cativeiro de enfermidade. E amanhã muita gente vai sair do cativeiro de enfermidade. Quando eu tirar, em nome de Jesus, você vai ser curado, curada. Porque tem doença que veio através do cativeiro, certo? Lucas 13, 11.
Isso aqui é um versículo que nos respalda que existe um cativeiro de enfermidade. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia 18 anos e andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Então, peraí, essa mulher estava encurvada, ela estava enferma há 18 anos, mas porque ela estava possessa por um espírito maligno e ela estava presa num cativeiro, certo? Eu acho muito interessante quando eu tô fazendo libertação e pessoas ficam endemoniadas, né? Se você não sabe, essa é uma das habilidades que o Senhor me concedeu. Tem pessoas que me relatam, né? Porque tem a mente que fica meia parcial. Tem mentes que na hora lembra tudo, lembra metade, né? Ou não lembra de nada. Então a gente tem um estado de consciência de uma pessoa total, parcial, né? E lúcida, certo? Então o que acontece? Tem gente que na hora da libertação, ela fala assim: apóstola, eu tava num quartinho escuro e eu tava naquele quartinho escuro e eu escutava a minha voz falando, mas eu sabia que era um demônio falando, e eu pedia socorro nesse quartinho escuro. E aí eu falo: você viu você dentro do cativeiro. Então o que é uma pessoa possuída por demônios? O que é uma pessoa manipulada por demônios? O demônio, aí ele consegue fazer o sequestro total. Ele não só levou nos compartimentos, tá, de cativeiro um pedaço, mas ele conseguiu se apossar do comando e do domínio daquela alma até que essa pessoa seja liberta pelo nome de Jesus Cristo, ok? Então vamos lá. Pega a visão aqui agora, tá? Pega a visão aqui agora que eu vou falar pra você. Então tem pessoas que estão enfermas porque estão em cativeiros, cativeiro da falta de perdão. Queridos, ira, falta de perdão dá câncer. Você perdoa a pessoa, o câncer sai. Você libera alguém da sua vida, o câncer sai. Tem coisas que é totalmente espiritual porque você está num cativeiro, ok? Cativeiros por rebeldia. A Bíblia vai dizer que a rebeldia, tá? Depois vocês abrem Timóteo, capítulo 2, 24. Eu não vou ter tempo, ok? É a referência bíblica desse cativeiro. A rebeldia é como feitiçaria para Deus. Quem já viu essa passagem? É ou não é? Então, rebeldia é como feitiçaria. Então, uma pessoa rebelde, ela entra num cativeiro. E ela trava a vida, ela trava o favor de Deus sobre a vida dela. Porque quando Deus vê rebeldia, ele não vê rebeldia. Ele vê feitiçaria. Ele vê rebelião. Tá? Ele vê feitiçaria e ele vê rebelião. Deixa eu perguntar algo aqui pra vocês. Por acaso, tem alguém aqui nessa live passando mal, tontura? Tem alguém aqui agora tendo dor de cabeça, pontada? Tem alguém aqui que tá sentindo algo, algum sintoma no seu corpo? Isso já é o Senhor tocando em você pela unção que está sobre a minha vida através do nome de Jesus. Amém? Então entre amanhã no culto, gente. Vai ser poderoso. Eu vou deixar um PDF pra você lá. Tá? Pra você tá respondendo. Amanhã nós vamos colocar o bambu pra chiar. Você não tem noção. Olha só, a Tatá tá muito. Pastor, eu tô com muito sono. Gente, isso que vocês estão sentindo é espiritual. E isso, queridos, é Deus já começando a operar a libertação. E quando há libertação da alma, o corpo sente com sintomas diferentes. Talvez você esteja agora com ânsia de vômito. Só de eu falar desse tema, ok? Coceira no corpo. Tá? Então, todos esses sintomas, tá? Significa que você está agora, o Senhor já começou a trabalhar. Então, se você tá enjoado, tá com sono, amanhã, no final eu vou orar para você conseguir responder o questionário e estar amanhã presente. Amanhã vai ser sobrenatural. Você não tem noção. Amém? Cativeiro por possessão de um espírito imundo. Então, o que acontece? Tem pessoas que estão enfermas, tem pessoas que têm problemas financeiros, aí ela passa pela libertação e a vida dela desanda, a vida dela desata, a vida dela rompe. Por quê? Às vezes aquele demônio que estava ali mantinha ela num cativeiro o quê? Um cativeiro financeiro. Talvez aquele demônio que estava ali mantinha ela debaixo de um cativeiro o quê? Emocional, certo? Eu achei muito interessante, vou contar algo aqui pra vocês. Uma vez eu fiz uma libertação com uma mulher, ela chegou na minha casa, e ela estava acompanhando o meu ministério, e eu acredito que o fogo do avivamento que tem no nosso ministério começou a tocar nela. Só que um demônio, ele só sai com a voz de comando. E quando ela chegou ali, ela chegou pra mim e falou assim: pastora, eu adulterei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui muito promessa. Ela vomitou o pecado dela. E aí eu levei ela ali pro meu quartinho de oração. Quando eu toquei
toquei nela, eu só toquei. Ela manifestou um demônio. E aí eu percebi que aquele demônio, ele era não só um, mas ele era uma legião e ele tinha uma resistência. O meu esposo estava comigo. E aí, às vezes, você vai precisar, isso eu vou falar na Escola de Libertadores pra você vai precisar entender por qual meio esse demônio entrou. E aí eu fiz essa pergunta, e eu orando, e o estômago daquela pessoa inflava, descia. E aí eu falando, sai no nome de Jesus. E eu peguei e falei assim, aonde você está? Me fala agora. E aquele demônio começou a gritar, eu estou no coração, eu entrei pela área sentimental dela. Eu entrei pela área, eu quero sair daqui, me tira daqui. O demônio começou a pedir pra sair. Eu tô sendo consumido pelo fogo, eu tô sendo atormentada. Então aquela mulher, ela começou a buscar Deus, ela começou a orar, ela começou a voltar para Jesus. E aquele demônio começou a ser consumido pelo fogo do Senhor. Eu nunca na minha vida tinha visto um demônio pedir para sair. A cara dela ficava horrível, horrorosa. A boca dela vinha aqui, queria era algo assim. Eu falo, meu Deus, uma pessoa não ia conseguir, tá? Uma pessoa nunca ia conseguir, certo? Então tem gente que está possessa por um demônio e tem várias áreas da vida dela travada porque esse demônio mantém ela cativa em cativeiros espirituais. Agora tem um cativeiro que é religioso, de religiosidade. Esse cativeiro te impede de romper. Esse cativeiro te impede de entender quem você é, de entender o que Deus tem para você, de entender quem Jesus e Deus é. Porque o cativeiro da religiosidade faz você enxergar Deus, tá? Como alguém autoritário. E de fato Deus é autoritário, mas antes dele ser autoritário, ele é amor, tá? E aí uma pessoa religiosa, ela é apegada a doutrinas, ela é apegada a costumes, e ela não consegue se apegar às revelações, porque ela está num cativeiro de religiosidade. E por que uma pessoa entra debaixo de um cativeiro de religiosidade? Porque ela escolhe servir homens e um local do que servir Deus em primeiro lugar. E tem gente que idolatra o pastor, pega ali as doutrinas e os costumes como regra de salvação e ela fica tão alienada naquilo que se ela não cumprir aquilo, ela vai ser condenada. Então a pessoa se acostuma, tá, a viver dentro desse âmbito aí, certo? Preciso terminar, minha bateria tá acabando, amém? Cativeiro do pecado original. O que é o cativeiro do pecado original? Tudo, gente, aqui tem referência bíblica. É que eu não tô falando por quê, tá? Ó, nariz escorrendo, crise de tosse, crise de espirro, é tudo libertação. É os capirotos saindo, é os demônios saindo. Isso aí é libertação, tá? Amanhã vai ter o culto. Coloca aí no chat os sintomas para o pessoal entender o que acontece. Então, amanhã vai ter o culto. Você vai entrar ali, você vai entrar hoje. E outra coisa, a gente tem oração toda madrugada, tá? Então vamos lá. O cativeiro do pecado original. Então você que teve na prostituição. Então você tá num cativeiro, principalmente na área emocional. Você que vem às vezes de uma casa, de um lar onde teve muita escassez. Às vezes você entrou debaixo de um cativeiro ali, por causa daquela escassez. Mas todo pecado original, ele traz você para um cativeiro. Então adultério, fornicação, uma vida muito devassa, promíscua, vício. Querido, o vício é um cativeiro espiritual. O vício é um cativeiro. Queridos, todo vício, você não controla os seus sentimentos e as suas emoções. Então, olha, eu preciso que você entenda. Tem muitos cativeiros espirituais. Muitos. Amanhã eu vou dar um esboço de todos eles. Amanhã eu vou fazer libertação. Amanhã vai ser algo tremendo. Entra no grupo hoje, pega a folha que eu vou te dar, imprima e escreva tudo, tudo, tudo. Se começou agora a sentir dor, se começou agora a sentir coceira no corpo, cansaço, sono demais, eu preciso que de verdade, você entra no grupo, pega esse papel e faça. Amanhã no culto eu vou fazer uma libertação. Amanhã o culto é sobre libertação e batalha espiritual. Amém? E agora eu vou falar pra você como que você sai desse cativeiro. Ok? Então pega agora a visão que você vai aprender como sai do cativeiro espiritual. Então, pega a visão aqui agora. Para sair desse cativeiro espiritual, você precisa primeiro reconhecer que está num cativeiro. Então, só esses sintomas que você sentiu aqui agora durante a live, ele demonstra que você está num cativeiro. Então, se você se identificou aqui agora com muitos desses requisitos, você já entendeu e identificou que está no cativeiro.
Você precisa reconhecer que precisa de ajuda, que precisa sair. Então você precisa falar: Senhor, eu preciso sair desses cativeiros, eu preciso de libertação. Então você tem que ter um coração humilde de falar: Senhor, eu preciso melhorar, eu preciso que o Senhor transforme a minha vida, porque por tudo que eu já busquei, os lugares que eu fui, de verdade eu não consigo, certo? Você também precisa reconhecer todas as situações, circunstâncias que te levou nesse cativeiro. Olha, eu tô nesse cativeiro porque eu adulterei, eu tô nesse cativeiro porque eu fui. Reconhecer, amém? Você precisa reconhecer, certo? Então reconheça, fala: Senhor, eu tô nesse cativeiro porque eu não perdoei meu pai. Eu tô nesse cativeiro, Senhor Deus, porque eu fico ruminando aquele abuso e eu odeio aquela pessoa até hoje. Eu preciso soltar isso no mundo espiritual, amém? Gente, se eu só colocar o carregador aqui. Povo de Deus, aproveitem, tá? Hoje somente até... Não tá carregando não, agora foi. Hoje somente até a meia-noite para você conseguir adquirir na escola num preço promocional. Depois, amanhã é o lançamento oficial e aí já é outro preço. Então você aproveita, porque nesses 4 meses você vai viver o maior nível de libertação de toda a sua vida. Será dentro de 4 meses de formação, ok? Tá travando, gente, é o inimigo. Misericórdia. Então você precisa reconhecer. Então, essa folha que eu vou mandar para você, você vai colocar ali. Você vai anotar, você vai começar a colocar: eu abortei, eu fiz pacto com o diabo para ter aquele homem, eu fiz uma obra para ter aquela mulher. Você vai começar a falar, certo? Você vai começar a falar. Você precisa reconhecer também que só Jesus pode te ajudar. Eu só fui liberta, queridos. Eu era cristã, mas uma cristã hipócrita, né? Eu era bem do mundão. E eu tentava autoajuda, eu tentava coach, nada mudava, nada me mudava. Eu até tentava, né, melhorar ali, mas daqui a pouco eu tava de novo naqueles mesmos costumes, maus hábitos. Até que um dia eu falei assim: Senhor, eu não consigo sem você. Então hoje eu preciso que você, tá? Eu preciso que você reconheça que só Jesus pode te tirar desse cativeiro. Amanhã eu vou ser um instrumento do Senhor, mas a honra e a glória é dele. Queridos, se não for Jesus, eu não te liberto. Então eu te liberto em nome de Jesus. Em quem opera amanhã essa libertação, essa guerra, a batalha espiritual é Jesus. Mas ele vai me usar como vaso dele. Mas a honra e a glória é dele. Então eu preciso que você entenda isso. E você pode também ser um libertador. Você pode ser alguém que ao falar a pessoa começa a passar mal. De tanta unção, de libertação que você carrega. Porque se eu não tivesse essa unção, você não passaria mal aqui. Se eu não carregasse essa unção comigo, você não teria vontade de vomitar. Não teria essa tontura. E você pode ser esse libertador. E eu estou comprometida a te treinar agora na escola durante 4 meses. Amém? A oração da madrugada é todo dia 2h45. E é poderoso, ok? O último é você se submeter ao processo de libertação. Então, você vai pegar um PDF, vai escrever para trazer, aflorar aquilo que você fez de errado. Mas amanhã eu preciso que você chegue no culto e fale: Senhor, eu estou aqui com o coração aquebrantado. Eu quero essa transformação. Eu permito que essa mulher, essa apóstola, essa pastora faça a minha libertação. E eu quero sair daqui hoje, Senhor Deus, né? Quero sair daqui hoje para viver, Pai, o sobrenatural, para romper na área espiritual, na área financeira. Talvez você não consegue romper na área financeira, você não consegue romper em nenhuma área. E talvez é esses cativeiros espirituais, amém? Certo? Então, às vezes a gente está cativo às emoções de alguém, cativo a algum lugar e tudo isso impede de você romper, impede de você prosperar. Quantas pessoas, o pessoal que está comigo há muito tempo, você começou a andar comigo, ser liberto, fala pra mim se pelo menos a sua área espiritual já não teve um acelerar. Então, o pessoal que começa a andar comigo, como eu carrego a veia de libertação e eu liberto para depois derramar um avivamento. Certo? Então, a pessoa que começa a andar aqui debaixo do ministério, ela é liberta, ela é curada, ela é remida, ela é lavada. Queridos, as pessoas na oração da madrugada ficam endemoniadas.
Mas o anjo vai lá, opera, é algo assim tremendo, é algo assim avassalador. Então agora eu vou mandar lá no grupo esse PDF, vou mandar também um PDF que está escrito cura e libertação. Você vai colocar o seu nome, você vai colocar todos os pecados que você reconhece e você vai começar a escrever. Senhor, eu abortei. Senhor, eu traí. Senhor, eu isso. Senhor, coloca tudo que você não contaria para ninguém. Coloca tudo que você não tem coragem de falar para ninguém. Amanhã nós vamos viver um nível de libertação sobrenatural. Amanhã nós vamos entrar em todos os cativeiros, cativeiros de consagração, cativeiros de dependência emocional, cativeiros de ferida na alma, ferida de orfandade, ferida de humilhação. Sabe essa ferida? Queridos, eu vou falar uma ferida aqui agora, que é uma pessoa no cativeiro. Tem gente que ela chega num lugar, ela tá num cativeiro de rejeição. Ela chega num lugar, ela acha assim, aí ela chega numa casa para tomar um café. O dono da casa dá atenção para todo mundo, mas para ela dá menos atenção. Parece que não consegue escutar ela. E isso não é porque o dono da casa faz isso a propósito, é porque essa pessoa está debaixo de uma nuvem de rejeição. Então, quem sente que é rejeitado, emana a rejeição. E acaba que quem é rejeitado, por emanar essa rejeição, acaba fazendo que todo mundo venha rejeitar essa pessoa. É sobrenatural. Agora eu quero orar por você, para que o Senhor venha ativar suas memórias, venha trazer à tona tudo que está em oculto, venha ser revelado para você quando você estiver nessa folhinha, porque amanhã o bambu vai chiar e amanhã nós vamos viver um maior nível de libertação, um maior nível de batalha espiritual dentro desses cativeiros, amanhã lá pelo culto da Global. Então, para entrar, você acessa aqui o link do meu perfil ou o link dos stories, você consegue entrar no grupo. Daqui a pouquinho eu já vou mandar lá para vocês, amém? Agora, nesse exato momento, eu quero que você feche. Olha, gente, eu tô com 1h30 de live, minha bateria quase acabando. Fecha os teus olhos agora, descruza braço, mão e pernas, tá? Porque quando você cruza braço, você está falando não, certo? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu quero declarar, Pai, que o vento do Espírito Santo venha hoje, Senhor Deus, visitar o coração dessa pessoa e venha trazer para fora tudo que está em oculto, tudo que está, Senhor Deus, escondido, tudo, Senhor Deus, que talvez, Pai, o diabo bloqueou na memória dessa pessoa. Eu declaro, Senhor Deus, que quando esse homem, essa mulher, pegar a caneta e começar a escrever, o Senhor vai trazer tudo para fora, Pai. E amanhã, Senhor Deus, eu já declaro e reivindico, Pai, uma escolta, Pai, um exército de arcanjos, Pai, remidos e preparados, Pai, para entrar dentro dos cativeiros, para saquear o inferno, Pai, e para tirar todas as pessoas que estão com suas almas fragmentadas, com parte, Pai, das suas emoções, do seu sentimento naqueles lugares de cativeiro. Eu quero determinar, Pai, que amanhã, Senhor Deus, o brado vai ser de vitória, porque amanhã, Senhor Deus, nós saquearemos o inferno em nome de Jesus. E eu quero declarar, Pai, que pelo nome do Cordeiro Santo, Pai, o Senhor vai me empoderar, o Senhor vai estar, Pai, no culto de amanhã, Pai, com o óleo que despedaça todo jugo e abre todo tipo de cativeiro, Pai, que está nas mãos e nas garras de Satanás. E amanhã, Pai, o teu filho, a tua filha, Bargnoia Shal, Repatus tube de canto, Alacarde delefai, Anaias tube de canto. Declaro que o vento do Espírito, começa agora a chacoalhar a tua alma e tudo que está em oculto venha a ser revelado, toda a memória que estava apagada venha à tona, mas eu declaro que amanhã você vai ser liberto, sarado, curado, remido, e amanhã você sai desse cativeiro e começa a prosperar, e começa a romper espiritualmente, e começa a ter sonhos de novo, e começa a conseguir ver a vida com outros olhos. Eu declaro que amanhã o Senhor te liberta de todo tipo de cativeiro, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Então, meus queridos, eu vou esperar vocês amanhã no culto da Global, amém? Não percam a oportunidade hoje de fazer a inscrição de vocês num preço muito abaixo do lançamento de amanhã, e não fiquem falando o preço que vocês conseguiram, porque amanhã é o lançamento, então amanhã sai para todas as plataformas, tudo. Então, você que já é aluno, tá? Já se prepara que vai ser sobrenatural, amém?
Um beijo grandão no seu coração, que Jesus te abençoe poderosamente. Te espero 2h45, como sempre, 4h21 no nosso devocional. Que Jesus te abençoe poderosamente, né, de uma forma avassaladora. E te espero 2h45 para nós colocar o bambu para derreter.